Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa terça-feira, 10 de agosto de 2021, está previsto um desfile de blindados das Forças Armadas Brasileiras em Brasília, no mesmo dia, no mesmo momento em que o Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara dos Deputados, se debruça numa votação a respeito da PEC do voto impresso, PEC essa que tem sido patrocinada e propagada pelo presidente Jair Bolsonaro. É interessante observar que, ao longo dos últimos tempos, nós temos vivido no Brasil muita tensão institucional, muito choque entre os poderes e, em particular, um presidente que chegou a dizer que, caso essa PEC do voto impresso não fosse aprovada, não haveria eleições em 2022 ou que, caso fosse necessário, ele jogaria fora das 4 linhas da Constituição brasileira. Quando a gente olha para um contexto como esse, para um conjunto de ações como esse, o que acaba acontecendo é que os impactos econômicos são bastante severos, são bastante significativos e perceptíveis. Nós temos impactos sobre o câmbio, sobre os juros, sobre o crescimento, sobre o volume de investimentos, quando um ambiente de imprevisibilidade e de incerteza dessa magnitude acaba sendo construído. Não tem jeito. Não existe crescimento econômico, não existe prosperidade, não existe expansão da qualidade de vida das pessoas, e aqui eu estou falando de qualidade de vida do ponto de vista material, sem estabilidade política, sem previsibilidade institucional. Isso é uma certeza que nós podemos observar ao longo da história. No caso específico do Brasil, a gente pode analisar cada um desses aspectos que eu mencionei há pouco. Se a gente começar pelo câmbio, o ano de 2021 tem sido bem melhor do que o ano de 2020 em termos do cenário econômico doméstico e internacional. Temos tido aí recuperação dos PIBs, recuperação do emprego, com a ampliação do processo de vacinação. Lá fora, os Estados Unidos continuam fazendo uma política monetária fortemente expansionista, a quantidade de dólares disponível no sistema financeiro internacional é muito grande, e aqui dentro o Copom, o Comitê de Política Monetária formado pelos diretores do Banco Central, tem aumentado bastante a taxa de juros com o objetivo de conter a pressão inflacionária. Esses dois elementos juntos, em um momento normal, levaria a um aumento na entrada de dólares no Brasil. Aliás, entrada de dólares que é turbinada também pelo aumento do preço das commodities exportadas pelo Brasil no atual momento. E mesmo assim, nós não estamos vendo no Brasil uma queda do preço do dólar. Não estamos vendo no Brasil uma queda do preço do dólar, porque apesar da política monetária fortemente expansionista feita pelos Estados Unidos, apesar da alta da taxa Selic no Brasil, apesar da alta do preço das commodities exportadas pelo país, existe muita incerteza em relação à economia brasileira. Investidores estrangeiros e nacionais preferem manter o seu portfólio em dólares, preferem manter a sua grana em dólares, porque o Brasil está muito incerto e inseguro. Um outro aspecto, o aspecto do investimento. Como é que eu vou fazer um investimento com longo prazo de maturação se eu começo a ter a desconfiança que talvez, quem sabe, não ocorram eleições em 2022 e que, consequentemente, o país fique conflagrado e você tem um choque institucional, um choque dentro da sociedade brasileira de grandes proporções. O impacto disso sobre a rentabilidade do meu negócio é muito significativa. Portanto, eu só vou fazer investimentos que tenham como retorno algo posterior a 2022 se for um investimento muito rentável ou se eu, por alguma razão, estiver disposto a correr esse risco por informações que eu tenha ou por crenças que eu tenha em relação àquele negócio. Outro aspecto importante, em um clima de incerteza e de imprevisibilidade, com dólar mais alto e com commodities mais caras, o Banco Central acaba sendo obrigado a praticar juros mais altos do que ele praticaria se não houvesse tanta incerteza. Afinal, o prêmio de risco do governo brasileiro tende a ficar um pouco mais alto, especialmente
um governo que tem dado sinais de que não está tão comprometido assim com o equilíbrio das contas públicas, particularmente com uma eleição se aproximando, acreditando aí que uma expansão fiscal de grandes proporções pode ser o passaporte para uma reeleição. Pois é, gente, o ambiente político, o ambiente de instabilidade no Brasil tem levado a um dólar mais alto, tem levado a menos investimentos e, consequentemente, menos crescimento e geração de empregos, e tem levado a um juro mais alto por conta desse caldo de cultura que nós temos vivenciado. É urgente que o Brasil possa ter mais estabilidade, mais previsibilidade do ponto de vista institucional e político, porque só assim nós conseguiremos viver um período de prosperidade, aumento da renda e aumento do nível de bem-estar material da população brasileira. Vamos seguir acompanhando aqui no Petit Jornal, porque esses aspectos políticos têm tido muita importância e influência na economia. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petijornal.com.br, tem uma seção Apoie Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás ou produtora por trás, é mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar linkado aqui no descritivo desse áudio o site do outro projeto, o petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos diferentes temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.